Olá, meus alunos, eu sou a professora Albina. Vamos agora fazer uma questão envolvendo plano cartesiano. Vamos relembrar, plano cartesiano é formado por dois eixos, um eixo vertical e o eixo horizontal. O eixo horizontal é onde marcamos o x, também chamado eixo das abscissas. O eixo vertical, marcamos a coordenada y, também chamado eixo das ordenadas. E o par x e y é chamado de par ordenado. Cada ponto é representado por seu par ordenado x, y. O termo que vem antes da vírgula é sempre o valor de x e o que vem depois da vírgula é o valor de y. Então, vamos ao ponto A. Ponto A está aqui. Ele tem o x. Para descobrir o valor do x, seguimos a linha pontilhada até o eixo horizontal, que é onde está marcado o valor do x. Seguindo essa pontilhada aqui, encontramos um x, 2. Então, o valor do x do ponto A é 2. E o valor do y? Vou seguindo a linha pontilhada até o eixo vertical. O valor do y é 3. Então, o ponto A tem as coordenadas 2,3. Ponto B. Ponto B está aqui. Para descobrir o valor do x, vamos até o eixo horizontal. Como encontramos antes da origem, ele é negativo, menos 3. E o valor do y, vamos nesse valor, no ponto B, até o eixo horizontal. Chegamos no menos 2. Então, o ponto B é menos 3 e menos 2. Ponto C está aqui. Para descobrir o x, seguimos a pontilhada até o eixo horizontal, chegamos no menos 2. Então, o C tem o x igual a menos 2. E o y, vamos até o eixo vertical, chego no menos 3. Observe que o C e o B têm os valores de x e y alternados. Os pontos são diferentes. Por isso que é importante saber quem vem na frente da vírgula é o x, quem vem depois da vírgula é o y. Se você trocar isso, você localiza outro ponto no plano cartesiano. Ponto D. Ponto D está aqui, ó, exatamente na origem, onde cruza o eixo x e o eixo y. Então, aqui o x é 0 e o y também é 0. Ponto E. Ponto E está aqui. O valor de x, seguimos aqui a pontilhada até o eixo x, 3. E o valor de y, seguimos a pontilhada até o eixo vertical, 2. Então, o ponto E é representado pelo par ordenado 3,2. Ponto F. Ponto F. Vamos seguir a linha pontilhada até o eixo horizontal, 3. O valor do x. E o valor do y, vamos na pontilhada até o eixo vertical, menos 2. Ponto G. Ponto G está aqui. O x, vamos descer até o eixo horizontal, o x é menos 2. O y, vamos seguir na linha pontilhada até o eixo vertical, 3, menos 2,3. Ponto H. Ponto H está aqui. Para achar o valor do x, vamos até o eixo horizontal, menos 3. Para achar o valor do y, vamos até o eixo vertical, 2. Menos 3,2 é o valor do par ordenado representado pelo ponto H. O ponto I está aqui embaixo. O valor do x é 2 e o valor do y é menos 3. Estes são os pares ordenados desses pontos marcados aqui no plano cartesiano. Só lembrando que todos os pontos localizados neste espaço aqui
né? Isso aqui chama primeiro quadrante. Todos os pontos localizados nesta região possuem o x positivo e o y também positivo. Então, você bateu o olho no ponto, tem as duas ordenadas, a abscissa e a ordenada positivos, números positivos, ele está no primeiro quadrante. Por que positivo? O x para a direita é positivo e o y para cima é positivo. Os pontos localizados neste espaço aqui, que chamamos de segundo quadrante, ele possui a característica do x negativo e o y positivo. Observe que o x está à esquerda da origem e o y está acima. Então, o x à esquerda é negativo e o y para cima é positivo. Os pontos localizados aqui é chamado de terceiro quadrante. Ele possui os valores de x à esquerda, no eixo, e os valores de y também abaixo. Então, ele tem as duas, o par ordenado negativo e negativo. Observe aqui, ó, quem está aqui nessa condição? O ponto B e o ponto C. Olha só, negativo, negativo e negativo, negativo. Os pontos que estão neste espaço, que chamamos de quarto quadrante, tem o valor positivo de x e um valor negativo de y. Então, olha só, o ponto I e o ponto F. Ponto F, 3 e menos 2, o ponto I, 2 e menos 3, ok? E os pontos que estão exatamente sobre os eixos x e y, eles não fazem parte de nenhum dos quatro quadrantes. Eles estão localizados ou no eixo x, como é o caso do ponto... Não temos nenhum exemplo aqui sobre o eixo x, mas poderíamos ter. O ponto D chamamos de origem. Ele não pertence a nenhum dos quadrantes. Ele está na origem. Próximo exercício é o contrário do anterior. O exercício deu o par ordenado, vamos localizá-los aqui no plano cartesiano. Ponto A tem o x, olha só. Antes da vírgula, temos o x, depois da vírgula, o y. Sempre assim. Então, o x do ponto A é o 4. Então, vamos aqui no eixo horizontal, que é onde está o eixo x, e aqui o vertical é o eixo y. Vamos procurar o 4. Para a direita, 1, 2, 3, 4 está aqui. Se o y é positivo, a partir desse 4 eu vou subir 5, porque o y representa a altura. Se é positivo, eu vou subir 1, 2, 3, 4, 5. Aqui está o ponto A. Ponto B. Menos 4 é o valor do x. Então, se é negativo, vai para a esquerda. Ó. 1, 2, 3. Menos 4 é o valor do x do ponto B. O y é 3 positivo. Então, a partir do menos 4, eu vou subir. Ó. 1, 2, 3. Aqui está o ponto B. Ponto C. Menos 2 para a esquerda, menos 1, menos 2 está aqui. Vou subir 5, porque o y é positivo. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui está o ponto C. Ponto D, x menos 3. Então, localizo o x aqui. Está aqui o menos 3. A partir do menos 3, o y é menos 4. Então, eu vou descer. Menos 4 é para baixo. 1, 2, 3, 4. Está aqui, ó, o ponto D. Ponto E, 0 e 0. Ponto E, 0 e 0 é a origem. Então, está aqui o ponto E, onde encontram os dois eixos. Ponto F, menos 3. X é menos 3. Está aqui. Ponto F. E o Y é 0. 0 significa que eu não vou nem subir nem descer. Se eu não vou nem subir nem descer, o ponto é exatamente aqui sobre o eixo X. Esse aqui é o ponto F. Ponto G.
tem o valor de x igual a 0. X igual a 0 está aqui no encontro dos eixos. E o y é 5. Se é 5 positivo, eu vou subir. 1, 2, 3, 4, 5. Exatamente em cima do eixo y. Então, aqui está o ponto G. Ponto H, o x vale 4. Vou para a direita. 1, 2, 3, 4. E o y é 0. Então, significa que eu não vou nem subir e nem descer. Então, o ponto G é exatamente aqui. O ponto H é exatamente aqui. Ponto I. Ponto I tem o valor de x igual a 0. O valor de x igual a 0 é aqui sobre o eixo y. E o valor de y é negativo 1. Então, eu vou descer a partir daqui 1, ele vai chegar aqui embaixo. Então, aqui está o ponto I. Ok? Se curtiu, deixe teu like e até o próximo vídeo.